Daí, galerinha do mal, olha, se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre um assunto que foi sugerido por um dos inscritos. Eu gostei bastante por ter essa sugestão de assunto, achei bem legal, e irei pegar um ponto bem importante desse assunto, que por mais banal que pareça, é um assunto que ele é bem relevante, muito relevante na minha opinião. Eu irei falar sobre a construção da estátua do Maradona no Maracanã. Sim, por que eu digo que isso é relevante? Eu ia soluçar, mas não solucei. Por que eu digo que isso é relevante? Bom, primeiro porque antes de falarmos dessa rivalidade Brasil e Argentina, nós temos que entender o cenário, ou melhor, o que acontece aqui. Primeiro que um deputado teve uma brilhante ideia. Normalmente os deputados, é sempre um deputado que tem uma ideia brilhante, né? Nunca é um senador, nunca é um prefeito. Prefeitos têm ideias brilhantes desse tipo também, mas você nunca vê vereadores tendo umas ideias assim. É sempre deputado. Deputado tem umas ideias ótimas, assim, coisas maravilhosas, né? E este deputado, ele teve a brilhante ideia, a iluminada ideia de criar, ou melhor, de construir uma estátua do Diego Armando Maradona no Maracanã. Aí você fica pensando, porra, esse cara é muito imbecil. Um cara desse só pode ser, assim, dos quadrúpedes, um dos maiores quadrúpedes. Porque o cara tem que ser muito idiota, sabe? Você querer construir uma estátua de um argentino 3 semanas depois que o presidente da Argentina chama os brasileiros de selvagem dentro do maior símbolo do futebol brasileiro, e o futebol no Brasil é um dos maiores símbolos da cultura brasileira, você tem que ter uma síndrome de Estocolmo, amigo, assim, ó, lá no teto. Você tem que ser literalmente um quadrúpede. Não só um quadrúpede, como um dos maiores equinos, para ter uma ideia dessa, porque você é muito burro, cara. Porra, e o pior de tudo é que, sabe, porra, ninguém fala nada. Não tem ninguém, assim, puto, porque deveria. Sabe, quando ele falou, eu falei, pô, quando o inscrito falou pra mim, eu falei, eu acho que deve ser um clickbait, né? Deve ser, tipo, uma daquelas notícias fake, bizarra. Mas não, é de verdade. Tem um idiota que teve essa brilhante ideia, desse deputado, de construir uma estátua do Diego Armando Maradona dentro do Maracanã. Aí eu fico pensando, porra, é muito, muito estranho como essa síndrome do vira-lata do brasileiro, ela é extremamente negativa pra gente, né? Primeiro que o Brasil é o único país do mundo onde ter sobrenome de imigrante é uma coisa maravilhosa. Onde os sobrenomes brasileiros, eles são tidos como sobrenome de pobre, ou, não, mas, pô, meu avô é italiano, minha avó é francesa, meu avô é japonês, meu avô, sei lá, não, meu bisavô é austríaco, meu é alemão, meu é húngaro, porra. Isso só acontece no Brasil. E aí você fica me perguntando, tá bom, mas o que isso tem a ver com a estátua do Maradona? Como que isso é ruim para o país? Por que você está com essa tamanha indignação simplesmente pela construção de uma estátua de um jogador de futebol? E aí eu te falo, quais são os maiores empecilhos do Brasil? O Brasil tem diversos grandes empecilhos, e um desses maiores empecilhos é justamente a síndrome do vira-lata. O brasileiro é o único país no mundo que tem essa síndrome do vira-lata, aonde ser brasileiro é uma coisa negativa e ninguém quer. Ninguém quer ser brasileiro. E aí eu te pergunto, ou melhor, eu te faço uma pergunta e eu mesmo respondo. Por que a ideologia progressista, comunista é tão forte no Brasil? Ela pegou tão forte no Brasil? Ela ficou tão forte das últimas décadas para cá? E eu já te respondo. Justamente por causa desse tipo de situação. Construções de estátuas de jogadores, não. A síndrome do vira-lata que o brasileiro tem. O Brasil, ele quer pertencer a algo grande, a algo maior. E é por isso que os progressistas comunistas foram muito espertos e pegaram esse termo pejorativo da América Latina
e maquiaram ele bem maquiado e ofereceram de bandeja pro Brasil. Falou, ó, vocês não vão ser europeus, nem vão ser americanos. Vocês vão ser latinos. Toma aqui. E o brasileiro resistente pela resistente ao título, né, latino, negligenciou, falou, não, não quero. Mas nos últimos anos ele vem abraçando isso. E aqui nós claramente vemos, aqui, isso é nítido. Se você não tá vendo é porque você é muito burro mesmo. E aí, cara, não tem jeito, é estudar para passar. Porque se nem assim funcionar, desiste e vá assistir Faustão, sei lá. E aqui você vê claramente que é um conluio mesmo, né? Porque você tem aqui um dos maiores antagonistas, né, do Brasil, que é a Argentina, né? E um deputado, um representante da nação querendo construir a estátua de um argentino dentro do maior símbolo da cultura do futebol brasileiro, ou melhor, da cultura do Brasil, porque querendo ou não, você, mesmo não querendo aceitar, o futebol é o maior símbolo da cultura do país. É isso. Você pode não querer aceitar, mas é verdade. E quando você tem a construção de uma estátua de um cara que não é brasileiro dentro do maior símbolo da maior cultura do país, e o pior, este cara é argentino e os argentinos odeiam os brasileiros, e o reverso também não é mentira, eu só posso pensar que, assim, o nível de viralatismo brasileiro atinge o maior pico da história. Disso aqui não pode ser outra coisa. É impossível que tenha uma coisa maior que isso. E aí eu te falo, cara, a síndrome de vira-lata do brasileiro, ela é tão grande que se um dia o comunismo realmente invadir a América Latina e falar, olha, vocês não vão ser mais brasileiros, a partir de hoje vocês vão ser alienígenas verdes, o brasileiro vai só para não ser brasileiro e ser alienígena verde. Hoje a gente vê muito mais pessoas abraçando o termo latino porque preferem ser latinos do que ser brasileiro, sabe? Existe uma resistência ainda, mas ela está sendo quebrada. Ela está sendo quebrada. Isso é nítido. Isto é claro. Extremamente claro. Né? O pior de tudo isso é que há 3 semanas atrás, 3 semaninhas, acho que nem isso, acho que até 2, o presidente da Argentina estava falando: os brasileiros são selvagens, vieram da selva. E 2 semanas depois, 3, tá um representante da nação querendo construir a imagem de um argentino dentro do Maracanã. Eu fico pensando se, cara, porra, ninguém falou pra esse cara, meu filho, você é um doente? Você tem merda na cabeça? Você é idiota? Porque, porra, pensa bem, a Câmara dos Deputados tem muita gente, cara. Não é possível que ninguém falou pra esse cara que ele é um imbecil. Não pode, não sabe? É o tipo de coisa que quando alguém apresenta uma ideia dessa, todo mundo tinha que olhar pra ele e falar: não, você é idiota, sabe? E de bate pronto. Não deveria nem chegar no jornal esse tipo de notícia, sabe? E se chegasse no jornal, tinha que chegar com uma das coisas mais imbecis. Falar: ó, idiota propõe, bem grande, idiota propõe estátua do Maradona no Maracanã. O cara vê que ele é um imbecil. Porque assim, começa com uma estátua do Maradona, porque tudo na vida, acredito, o processo de transição cultural, ele nunca é uma coisa assim, pá, sabe? Ele não é impactante de primeira instância, ele é gradual. Mudanças comportamentais, elas são feitas gradualmente, elas não são feitas de maneira direta e incisiva, rápida, de maneira brutal, melhor palavra. Elas não são feitas de maneiras abruptas, entende? Elas são feitas de maneiras graduais, lentas. Todo o processo de reculturalização, ele é de maneira gradual, para que as pessoas não percebam. Mas eu não sabia, eu não tinha qualquer noção que nós já estávamos nesse nível de idiotice. Que assim, a gente estava tão fudido culturalmente
tão assim, na síndrome do vira-lata, que um deputado sugeriria uma ideia brilhante, uma ideia estupenda de fazer uma estátua do Armando Maradona no Maracanã. Gente, é assim, existem coisas que você tem que se revoltar, não pelo fato da coisa em si, mas do que ela significa. Pode ser que para algumas pessoas, na maioria das pessoas, isso seja só uma bobagem. Uma imagem do Maradona, uma estátua do Maradona, é uma bobagem. Mas o que isso significa, não para o orgulho nacional, não só para o orgulho nacional, mas como você, como brasileiro, deveria ser um tiro dentro do teu pé. Né? Um tiro no teu pé. Deveria ser um tiro na tua alma. Porque 2 semanas atrás o presidente daquele país estava simplesmente te insultando. E agora você quer criar a imagem de um dos maiores ídolos do país, um dos maiores heróis do país, que, diga-se de passagem, é um merda de pessoa, um merda de ser humano, né? No teu país. Dentro de um dos maiores símbolos da cultura do teu país. Sabe? É assim, cara, uma coisa bizarra, sabe? No mínimo que você tem de dizer é bizarro. É você ver isso aí e falar, nossa, que ideia de jirico, que ideia merda, sabe? E fica bravo, porque o que isso significa não é a criação de uma estátua de um simples jogador de futebol dentro de um simples estádio de futebol. É muito mais profundo que isso. É você ver que o brasileiro, ele tá num nível tão fodido de frustração que ele tolera as coisas mais bizarras do mundo, sabe? Nós estamos tão fodidos, né, culturalmente, que qualquer porcaria que façam, né, contra a gente, nós aceitamos, baixamos cabeça, não, tudo bem. Vamos construir uma estátua de um argentino dentro do maior símbolo do futebol brasileiro. Não é apenas futebol, não é pelo futebol, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é sobre você aceitar ser brasileiro e entender o que isso significa. Né? A nacionalidade brasileira não é apenas um título. Você não apenas nasce brasileiro. Você é brasileiro não só porque nasceu aqui, mas porque você partilha da mesma cultura que a minha. Só nascer no Brasil não te torna brasileiro. O que te faz brasileiro é partilhar as mesmas culturas em comum e deixar que as pessoas pisem na tua cultura é das coisas mais tristes que se tem. Nós protegemos tanto a cultura indígena que quando é com a nossa cultura dos brasileiros ocidentais, a gente não quer proteger. Porque para nós, não ser brasileiro é mais importante do que ser brasileiro. E ser brasileiro significa preservar nossas culturas. E a gente pode odiar, eu posso odiar, você pode odiar, eu tô dizendo isso milhões de vezes, vou continuar dizendo, mas o futebol é uma parte importante da cultura brasileira, é o que une a gente, é uma das coisas que une nós como pessoas, como os iguais, como membros dessa sociedade. E é um absurdo que façam, que façam uma estátua do Diego Armando Maradona no Maracanã e deveria causar uma reação no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo vexatória para a pessoa que a propôs. É isso aí. Valeu!